subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. Conhecendo o Evangelho de João. Pela graça de Deus, nós estamos iniciando mais um ano e mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Com alegria que eu quero te cumprimentar e desejar que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça reinando em seu coração. Tivemos um excelente trimestre no final do último ano e agora estamos iniciando uma nova etapa. Aliás, a CPAD lança nesse trimestre um novo currículo de escola dominical abrangendo todas as faixas etárias. E você, jovem, recebe também uma nova revista com uma nova dinâmica, uma nova diagramação, com conteúdos dinâmicos para você ter um trimestre altamente abençoado. Cumprimento aos professores, superintendentes, aos pastores, à liderança da nossa igreja em todo o Brasil. Quero louvar a Deus pelo alto privilégio de poder estar contribuindo neste trimestre com as nossas lições para os jovens. A graça de Deus, a sua bondade e misericórdia tem nos alcançado e eu quero louvá-lo por isso e tributar glória a Deus por esta oportunidade. E rogar a você que esteja sempre orando em nosso favor para que Deus, por sua graça, continue nos capacitando. Quero iniciar hoje fazendo alguns agradecimentos. Quero agradecer ao pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da nossa convenção, ao pastor José Wellington, que preside o conselho administrativo. São pessoas que sempre, de maneira muito carinhosa, têm nos recebido e nos tratado. Eu quero glorificar a Deus pela vida e o ministério desses irmãos. Ao irmão Ronaldo Rodrigues, que tem feito um excelente trabalho há longos anos como diretor executivo de nossa casa publicadora. Também agradecer ao irmão Alexandre Coelho, que me fez o convite em nome do irmão Ronaldo. Muito obrigado, irmão Alexandre, que Deus o abençoe sempre. Ao pastor Elienay, amigo, que é o consultor doutrinário e teológico da nossa casa, que Deus abençoe. Também cumprimento o pastor Nelson, que é o presidente da convenção em Rondônia, onde pela graça de Deus faço parte, e é o pastor Sadraque Muniz, que nos preside ali na cidade de Ji-Paraná, Rondônia. Encerro meus agradecimentos nesse momento, agradecendo ao irmão e amigo pastor Marcelo Oliveira, que é o chefe do setor de educação cristã. Quero convidar você para fazermos uma breve oração para iniciarmos a apresentação da revista e também da primeira aula deste trimestre. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar por esta oportunidade. Quero pedir que o Senhor venha abençoar cada professor, cada aluno, cada um que está acompanhando, meu Pai, esta aula. E que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos as revelações da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Filho de Deus, é o tema da nossa lição desse trimestre. Estaremos estudando o Evangelho de João, o quarto Evangelho, que é também conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. A nossa revista, como você sabe, é acompanhada do livro do trimestre. Esse é o livro de apoio que tem um conteúdo mais denso, mais detalhado, mais aprofundado sobre os temas que são tratados nas 13 lições. Portanto, a nossa recomendação é que, podendo, você adquira o livro que vai ajudar especialmente você, professor, com subsídios para a sua aula. Já na introdução do livro, por exemplo, nós fazemos uma síntese de todo o pensamento contido no livro de João, né? A visão de João, o propósito de João com o seu evangelho, né? O foco que João deu, que foi especialmente na doutrina de Cristo, a cristologia. Também tratamos, identificando o autor, apresentando as evidências internas e externas da sua autoria, né? no seu livro, apresentando a importância que o seu evangelho teve para a formação da doutrina cristã nos primeiros séculos, especialmente nas grandes controvérsias, os debates teológicos que se travaram dos primeiros concílios, até a cristalização da doutrina da Trindade e, de modo muito especial, da cristologia. Então, apresentamos aqui uma síntese dos sinais cristológicos,
que estão contidos no Evangelho de João. Mostramos a importância dele para a cristologia ortodoxa, que é muito importante nesse caso, inclusive, repito, fazendo referência aos concílios que foram influenciados com o Evangelho de João, que serviu muito aos pais da igreja, em consonância, inclusive, com as epístolas paulinas, especialmente de Efésios e de Colossenses, que também tem um conteúdo cristológico singular. E na nossa primeira lição, nós vamos fazer uma apresentação do Evangelho de João, conhecendo o Evangelho de João. O texto principal, o nosso texto áureo, é o versículo 14 do capítulo 1, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." O resumo da lição é: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. A singularidade de João reside especialmente no fato de que ele se dedicou não apenas a narrar os fatos ocorridos durante o ministério de Jesus, mas levar os seus leitores a uma visão para a eternidade, né? Falando do Verbo pré-encarnado, do Verbo antes do princípio. Ele usa aqui o verbo ser, né, no pretérito imperfeito, dando uma ideia de que Jesus, aquele que tinha estado com os homens, antes da criação, já existia como Deus eterno. Então, quando ele diz assim, que no princípio era o Verbo, ele está dizendo, ele existia antes de todas as coisas. Então está falando aqui no sentido de que ele era e que continua sendo. Então João ele descortina para nós a revelação em relação à eternidade. Ele não começa como os demais evangelistas, especialmente Mateus e Marcos, que falam da genealogia de Jesus, a sua origem humana. João fala da origem divina, né? Se é que nós podemos usar essa expressão, né? No nosso curto vocabulário, né? Porque Jesus como Deus, ele não teve princípio. Então esse princípio aqui de que João fala é o princípio da criação. E quando esse princípio aconteceu, Jesus já existia desde a eternidade como Deus. Então ele é incriado, ele é Deus eterno, né? Deus tal qual o Pai e tal qual o Espírito Santo. Aliás, isso ficou muito definido com os pais ou pelos pais da igreja, quando trataram da posição de Jesus na Trindade. São 3 pessoas, todavia um só Deus. Os pais da igreja usaram a expressão no grego homousios, que quer dizer da mesma substância ou da mesma essência. Jesus é igualmente Deus, tal qual o Pai e também o Espírito Santo. E agora João vai falar que esse verbo se fez carne. Vai falar agora da encarnação de Jesus. Então vai tratar da dupla natureza de Jesus. Jesus tem 2 naturezas, mas sendo uma só pessoa. Naturezas que não se confundem, mas que também não se separam, são indivisíveis. Jesus, 100% homem, com todas as características humanas, exceto em relação ao pecado, e 100% Deus. Então, quando nasce o Filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo, ali estava uma pessoa, né? A pessoa do Deus eterno com 2 naturezas, sendo agora a natureza divina, que é pré-existente, e a natureza humana, que começa a existir com a geração. Então, o Evangelho de João, ele vai descortinar para nós essas verdades espirituais. Durante o trimestre você vai observar o quanto que o Evangelho de João é espiritualmente empolgante. Ele é profundo, ele é desafiador, ele é penetrante, ele é altamente dinâmico. Nós vamos procurar caminhar com você durante esse trimestre, descortinando essas verdades profundas que estão contidas no Evangelho de João. Vamos fazer uma visão panorâmica do livro, apresentar o livro. Ele é singular, inclusive, em relação ao conteúdo.
Para que nós tenhamos uma ideia, o Evangelho de João ele tem 90% aproximadamente de conteúdo exclusivo. Quando os três evangélicos circularam, né, e o Evangelho de João foi escrito depois, ele vem com um conteúdo exclusivo. 90% do que você lê, do que nós lemos em João, não se encontra nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E por que nós chamamos esses três evangelhos de evangelhos sinóticos? A palavra sinótico significa de uma mesma ótica, né? De uma mesma visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas escreveram com uma mesma visão, que foi exatamente uma visão do ministério de Jesus, mais voltado às narrativas dos fatos, narrar os fatos. O Evangelho de João, a sua singularidade, além de ele trazer a eternidade de Cristo, ele também é mais teológico, né? João, ele não apenas narra os fatos, mas ele traz uma abordagem teológica do significado desses fatos. Por exemplo, enquanto Mateus, Marcos e Lucas narram milagres, João trata de sinais. Então nós vamos mostrar a diferença, né? Quando Mateus, Marcos e Lucas falam das obras miraculosas que Jesus fez, eles situam isso como uma expressão do poder de Deus, como maravilhas, como dunamis ou como teros. Mas quando João trata de milagres, ele usa uma outra expressão. Ele usa a expressão semeion, que quer dizer sinais miraculosos, ou seja, prova, marca ou evidência de que o autor daqueles sinais não era um homem apenas, mas era o próprio Deus. Então João faz essa seleção. São 5 sinais, 5 sermões e 5 declarações cristológicas. E nós vamos verificar, inclusive, que esses sinais, sermões e declarações, eles estão entrelaçados. João faz uma apresentação entrelaçada, explicando e correlacionando os sinais, os sermões e as declarações. A nossa leitura principal, ela está no primeiro capítulo do Evangelho, né, que vai falar exatamente sobre a apresentação do Cristo pré-existente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, ou nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já nesses primeiros versículos, a gente compreende, verifica, e é importante que a gente ressalte isso, prezado professor, a profundidade teológica do Evangelho de João. Como disse, repito, ele não começa apenas narrando fatos, né? Mas ele descortina para nós a eternidade, o véu da eternidade, e falando do verbo, da palavra, no princípio. Então aqui, o Cristo, Jesus o Cristo, é descrito como o Deus que agia pela palavra, o verbo, o Deus que verbalizava e acontecia, tá? Toda a criação foi feita pela verbalização da vontade de Deus. E aqui João está dizendo, aquele Deus criador era o Cristo, era o verbo, era a palavra. E ele estava com Deus, ou seja, fala da coexistência eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava com Deus, mas não apenas estava com Deus.
ele era Deus, né? Então, tanto quanto o Pai e o Espírito. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, Jesus, o Cristo, é criador tanto quanto o Pai. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aliás, toda a criação foi feita para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então Deus, no seu plano eterno, decide criar todas as coisas para glorificar o Filho. Por isso que nada na nossa vida tem sentido ou valor se não for para glorificar a Jesus, para glorificar o Filho de Deus. Toda a glória deve ser dada a Cristo Jesus. Primeiro, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E além disso, depois da queda, Ele aceita humanizar-se para vir a este mundo e redimir todas as coisas que Deus havia feito pelo poder do seu sangue, do seu sacrifício. Então, por isso, Ele, como Deus e como homem, é digno de toda a glória. Como Deus, por ser o Criador e porque a criação foi feita para Ele. Como homem, porque Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e triunfou na cruz, né? E recebeu do Pai toda a glória. Então Jesus, o Cristo, Filho de Deus, será glorificado para sempre. E glória a Deus, porque deu a mim e a você a oportunidade de ter esse conhecimento, né? E podemos tributar a Ele toda a glória, honra e louvor. Tudo que eu sou, tudo que você é, só tem sentido se nós endereçarmos tudo isso para a glória do nome de Jesus, né? Que Ele seja glorificado na nossa vida constantemente. E o apóstolo João, ele vai falar agora da manifestação, né, de Jesus ao mundo, né? Antes de falar da encarnação, ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, desde a criação, Cristo, como Deus, era a luz de todos os homens e a vida de todos os homens. Aliás, nós vamos ver mais à frente, né, que lá, quando da ressurreição, antes da ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é apenas a ressurreição, ele é a própria vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: é nele que nós vivemos, é nele que nós movemos, é nele que nós existimos. Essa vida que nós temos é a vida que Deus deu para nós. Primeiro, ele nos deu essa vida, como ele soprou, né, nas nossas narinas, ainda lá quando nos fez primitivamente através de Adão, né, do qual nós descendemos. E depois, em Cristo, ele nos deu uma nova vida, que é a vida espiritual através da regeneração, que também nós vamos estudar isso ao longo do trimestre. Pois bem, vamos destacar alguns pontos da nossa lição, professor, que são importantes de que serem abordados com os nossos alunos. Primeiramente, o primeiro ponto, nós falamos da autoria, da época e do propósito, né? Sabemos que o autor era o João, filho de Zebedeu, né? E esse João que foi discípulo de Jesus. O mesmo João que escreveu as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse. Segundo os estudiosos, João escreveu o seu evangelho praticamente concomitantemente com as epístolas que ele escreveu. E mais ao final da vida, exilado na ilha de Patmos, por ordem do imperador romano Domiciano, ele escreve então o Apocalipse. João é o 4º evangelho, ele foi o último evangelho a ser escrito. Não existe uma datação exata de quando os evangelhos foram escritos, mas nós sabemos que os primeiros evangelhos foram escritos da segunda metade da década de 50 para a primeira metade da década de 60 do primeiro século, enquanto João foi escrito da segunda metade da década de 80 para a primeira metade dos anos 90, também do primeiro século. Portanto, aproximadamente 30 ou mais, talvez até 40 anos, né, média de 30 anos,
de diferença entre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João. No texto bíblico, nós temos os evangelhos na ordem Mateus, Marcos e Lucas, mas muitos estudiosos consideram que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Então, a ordem seria, segundo esses estudiosos, Marcos, Mateus e Lucas. Mas a diferença, isso não faz naturalmente uma diferença, até porque foram escritos de maneira muito próxima. Sabe-se que quando João escreveu o seu evangelho, os 3 primeiros livros já existiam. E alguns pais da igreja dão conta de que João teve, inclusive, acesso, contato com os 3 primeiros evangelhos. Permita-me também fazer um esclarecimento sobre a expressão evangelho. A palavra evangelho, assim como muitas outras expressões contidas nas escrituras e na teologia cristã, não tem uma origem na civilização cristã ou na fé cristã, né? São palavras anteriores, né? A palavra evangelho já era usada para falar de grandes adventos, de grandes acontecimentos, mesmo antes de Cristo. Então, o evangelho de Jesus significa o anúncio da vinda de Jesus como Salvador. Foi o que o anjo disse, né? Eis aqui vos trago novas de grande alegria, né? Que serão para todo o povo. Então, essas novas, ou essas boas novas, significam o evangelho de Jesus. No segundo século, quando os 4 evangelhos circularam, eles circularam juntos e eram chamados de o evangelho de Jesus. Depois houve então uma separação entre os evangelhos e aí começaram a ser chamados de o evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. E ao longo do tempo, então, passou-se a chamar apenas o evangelho de João. Isso é uma contração da expressão, mas o sentido é esse. O evangelho de Jesus, escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Então, aí nós situamos a época e situamos o autor do evangelho de João. Mas é importante também a gente falar do propósito do evangelho de João. Há muita discussão acerca do foco principal de João com o seu evangelho. Se foi mais um foco eclesiológico, ou seja, voltado para a comunidade da igreja existente na Ásia, onde ele era pastor. Éfeso era a igreja ou a cidade onde João estava estabelecido. Depois da diáspora, né, no ano 70, antes da diáspora e depois da diáspora especialmente, né, os cristãos espalharam-se por todo o mundo e houve uma repartição do mundo cristão à época, e João ficou na Ásia Menor, especialmente em Éfeso, e ali ele supervisionava as igrejas da Ásia Menor, onde nós sabemos que o evangelho tinha sido levado, as igrejas tinham sido fundadas por Paulo, né? Nós vemos que Paulo pregou durante muitos anos, ensinou e formou igrejas ali na cidade de Éfeso. E João, estando em Éfeso, é que escreve esse evangelho, que Clemente de Alexandria chama de evangelho espiritual, para ressaltar, inclusive, esse foco de profundidade teológica dele. Mas eu dizia sobre o propósito. No final do livro, nós vamos encontrar, no final do evangelho de João, ele mesmo dizendo assim: eu estou parafraseando, eu selecionei estes sinais aqui para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, vocês tenham nele a vida eterna. Ou seja, então João escreveu de uma maneira direta para um público, para que aquele público pudesse crer que Jesus era o Filho de Deus. E para isso ele apresentou alguns sinais da divindade de Jesus. Alguns estudiosos entendem que esse público era composto pela própria igreja. Portanto, era um caráter doutrinal, né? Para doutrinar, para edificar a igreja. Mas muitos entendem que a visão de João era externa, era extra-eclesiástica. Ou seja, ele estava refutando as heresias que já existiam na época. No primeiro século já existiam muitas heresias, especialmente contra a doutrina de Cristo. Então seria essa visão apologética, né, que João estaria tendo ao escrever o seu evangelho.
De qualquer forma, se doutrinal, se apologético ou se evangelístico, né, o Evangelho de João tem toda essa abordagem. Aliás, João é o evangelho mais lido, né, e mais comentado. E muitas vezes ele é utilizado para a evangelização como um livro separado dos demais livros da Bíblia, né, e é distribuído para evangelização. Então este é o propósito principal do Evangelho de João. Nós já abordamos aqui o tempo do Evangelho, né? E já falamos também o caráter evangelístico e apologético, né, ou doutrinal do Evangelho de João. Lembrando que a verdadeira apologética é a exposição das doutrinas bíblicas com graça e poder, pois somente a doutrina bíblica pode produzir fé e transformar corações. Ao longo do trimestre, creio que nós vamos falar um pouco mais desse assunto, que é a apologética, e expor o sentido ortodoxo, né, da palavra apologética. No capítulo 2, ou no ponto 2 da revista, nós falamos da riqueza doutrinária do Evangelho de João. Primeiramente, a cristologia, a doutrina de Cristo, né? É uma riqueza surpreendente o conteúdo de João em relação à cristologia. Mas também em relação à Trindade, porque é em João que nós vamos encontrar Jesus se destacando da pessoa do Pai, mas dizendo, né, eu sou igual ao Pai, ou eu e o Pai somos um. Então ele está falando aqui de um único Deus, mas pessoas distintas. É em João que nós vamos ver também uma distinção muito clara da pessoa do Espírito Santo. Aliás, João vai trazer o testemunho de João Batista, apresentando Jesus, né, como o batizador, né, aquele que batiza com o Espírito Santo. E é conteúdo exclusivo de João apresentar o ministério do Espírito Santo na igreja, né? Os capítulos 14, 15, 16, que vai falar do outro Consolador, outro da mesma espécie, ou seja, Deus tanto quanto Jesus o Cristo. Ou seja, o conteúdo doutrinário do Evangelho de João, ele é simplesmente surpreendente. Então isso a gente destaca aqui neste capítulo 2. Capítulo 3, a gente faz aqui uma abordagem sobre os sinais, os sermões e as declarações cristológicas, né? São 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações que Jesus faz e para identificar-se como Filho de Deus, né? Os sinais são os milagres, as declarações, né? Ele usa a mesma declaração do Deus Pai quando se revela a Moisés. Quando Moisés pergunta quem ele era e Deus se representa como o eu sou. Então aqui Jesus vai dizer, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor. Então são as declarações cristológicas. E também os sermões cristológicos, né? Quando vai falar sobre a luz do mundo, sobre o bom pastor, sobre a regeneração, no diálogo com Nicodemos, no diálogo com a samaritana. Então nós vamos tratar disso de maneira mais detalhada em outras lições. Que Deus te abençoe, prezado professor, prezado aluno, que você tenha uma excelente lição, uma excelente aula neste próximo domingo, com a graça e com a paz do Senhor reinando no seu coração. Deus abençoe a todos e um forte abraço.